Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas, e para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com os nossos amigos e facilitadores, Herbert Gontijo e Kelly Nascimento. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Vamos fazer mais um estudo sobre perguntas e respostas na noite de hoje. Pedimos aos internautas que mandem as suas dúvidas para que possamos fazer uma relação das perguntas e estudar as respostas que sejam mais cabíveis, para que todos sejam saciados por essa sede de entendimento. Quero dar boa noite a Kelly, que vai estar começando com a gente agora. Tá bom? Boa noite, Kelly. Boa noite. Boa noite aos internautas também. É com grande alegria e satisfação que a gente está aqui para mais um estudo, Perguntas e respostas. E que vocês possam ir colocando aí nos comentários para a gente, para a gente trazer para casa as dúvidas de vocês. Então, a gente vai começar com a primeira de hoje, que é o seguinte. É até uma pergunta bem polêmica, atual, e que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso. É o seguinte: a influência dos espíritos podem chegar a fazer a gente querer suicidar? Dentro dessa pergunta, a gente tem tanta coisa para responder antes disso, Porque, primeiro, o que a gente tem que imaginar? Nós estamos aqui, nós somos espíritos encarnados, estamos aqui, e através da nossa energia, através da nossa vibração, a gente vai, é como se fosse um imã, a gente vai atraindo para a gente espíritos que estejam mais ou menos compartilhando daquelas ideias, daquela energia, tanto ideias ruins quanto ideias boas. Tanto espíritos encarnados, que são, às vezes, os amigos que a gente vai atraindo para a gente, e tanto quanto os desencarnados, que são os espíritos também que nos acompanham. Então, isso já é uma realidade. É natural. Porque, às vezes, a gente fica assim, nossa, esse tipo de pergunta, por exemplo, é porque fulano estava com o espírito obsessor. Ah, mas isso aconteceu é porque eu estava obsediado, não foi eu. Eu estava obsediado na hora, foi o espírito obsessor, eles estão me acompanhando. Só que a gente esquece de pensar o seguinte: essa é uma forma da gente tirar a responsabilidade nossa, das nossas ações. Se nós somos pura energia, se nós somos essa grande energia universal que vamos puxando para a gente, como imãs, aquilo que mais ou menos combina conosco, então, nós não podemos mais falar que um ato tal ou outro não foi eu que fiz, foi porque os obsessores vieram e me fizeram fazer aquilo. Não, peraí. Pode até ser que você tenha influências dos espíritos obsessores, mas, por exemplo, para a gente entender melhor essa pergunta, por exemplo, eu, Kelly, nessa encarnação, eu não bebo bebida alcoólica. Eu não ingiro bebida alcoólica. Ah, então, mas se vier um espírito obsessor e vai te fazer beber. Não, coitado, ele não vai dar conta, ele pode até vir. Mas como eu não sou muito chegada, ele vai tentar uma vez, duas, depois vai falar assim, que assim não vai dar certo. Não, vou ter que procurar outra. Da mesma forma, são os espíritos, entre aspas, obsessores, que vão acompanhar uma pessoa que está, às vezes, no processo de querer tirar a própria vida, que é suicidar. Se ela já vem com esse pensamento ruim, pensa bem, não é de um dia para o outro também que isso acontece, não. Ela já vem com os pensamentos ruins, martirizando a cabecinha o dia inteiro. Aí a gente pensa assim, não, o mundo é tão ruim. Ah, não. Acho que nem está compensando, viver mais assim, dessa forma que eu estou vivendo, tantos problemas, tanta coisa ruim acontecendo, eu não tenho mais alegria e tudo. Então, a gente canaliza tudo pelas coisas ruins que a gente imagina ser ruins e a gente foca naquilo.
E daí começa o martírio disso. Ô, gente, o cérebro da gente, eu vou te contar uma coisa, viu? Quando a gente entra nesse processo, é massacrante, porque aquilo é o dia inteiro naquele pensamento. A pessoa não dorme, ela não alimenta direito, às vezes ela não quer saber nem da sua higiene corporal, né? Cuidar desse corpo que é nosso, porque para ela tanto faz como tanto fez, comer, não comer, cuidar do corpo, limpar o corpo ou não. Então, ela vai caminhando para esse processo devagarinho. Né? Aí você fala, então ela suicidou, ela foi influenciada, então estava cheia de obsessores? Na maioria das vezes, sim. Mas por quê? Não foram eles que vieram à toa para poder fazer tal pessoa suicidar. Não. Ela mesma foi caminhando, foi atraindo aqueles espíritos com o mesmo pensamento. E foi atraindo, atraindo. Então, ela ficou totalmente envolvida por esses espíritos que estavam pensando igualmente, a força aumenta, né? Porque a gente sabe que a quantidade de espíritos que estão desencarnados são muito maiores do que nós que estamos aqui. Então, é lógico que a força aumenta. Eu, com aquele pensamento, aí vem os obsessores, aqueles espíritos que estão pensando igual do outro lado. É um prato cheio. É um prato cheio, claro. Tem influências, sim. Só que o que eu estou tentando explicar é que nós não podemos colocar a responsabilidade de tudo que acontece conosco nos espíritos obsessores. Porque se nós não abrirmos as portas para eles entrarem, eles não entram, não tem como. Não tem como. Por isso que a gente tem que prestar atenção no orar e vigiar aqui do Evangelho. O que é o orar e vigiar? O vigiar, gente, por mais difícil que seja, ele é o tempo inteiro, sabe? É o tempo inteiro, porque o nosso pensamento ele não para. Ele não para. Na mesma hora que ele pensa uma coisa aqui, já pensou outra, e já foi para outra, e já imaginou outra coisa, ele não para. E, através disso, a gente vai absorvendo as coisas, a gente vai atraindo pessoas, atraindo espíritos encarnados, desencarnados, e a gente vai seguindo a nossa história. Mas vamos ver isso como um lado natural. Nós estamos, a todo momento, sendo acompanhados de espíritos. Todos nós. Mas, se eu cuido dos meus pensamentos, do meu lado mental, do meu lado espiritual, aqueles que vão me acompanhar não vão me fazer mal. Pelo contrário, a espiritualidade ela é muito bacana, é muito bonito, né? O que o universo faz para a gente. O que ele tenta nos abrir os nossos olhos, às vezes até nos dá uma sacudida mesmo, os nossos mentores espirituais, para a gente poder alertar, a gente poder abrir os olhos, né, para tudo que nos acontece. Então, em primeiro lugar, é a gente entender isso. Espíritos é para todo lado. Aonde nós estivermos, vai ter os nossos companheiros. Mas o interessante é nós cuidarmos dessa nossa energia, desse nosso fluido universal, que nós fazemos parte dele, para poder sermos acompanhados desses espíritos felizes, que vão nos fazer bem. Não é? Sim, né? Esse é um tema muito interessante quando a gente faz os questionamentos e os pensamentos sobre os espíritos desencarnados, né? E nesse mesmo sentido da pergunta e da resposta da Kelly, até uma outra pergunta aqui que eu acho que ela vem bem, né? Os espíritos que são encaminhados para se tratar em reuniões mediúnicas, né? Alguns se recusam? Bom, resumindo a resposta, depois eu explico, né, alguns fatores. Alguns se recusam. Por quê? Porque cada espírito que é chamado para se tratar é um caso diferente, é uma história diferente, é um trauma diferente, é uma dor diferente, é uma condição, é um nível espiritual diferente.
Então não existe nenhum espírito que é chamado a se tratar idêntico a outro espírito. Então tem muitos, né, nem necessitam de reuniões mediúnicas para aceitar esse convite. A equipe espiritual se aproxima dele. Olha, meu irmão, vamos tratar. Vamos seguir outro caminho. Vamos estudar, vamos refazer as coisas. Sem reuniões mediúnicas, físicas. E eles já aceitam e começam o seu tratamento. Outros, em uma reunião mediúnica, ele sente o choque anímico da necessidade interna e já se dispõe a mudar o sentido da sua existência. Outros, e muitos, são bem resistentes. E são necessárias mais de uma reunião mediúnica, tempos intensivos de diálogos e conversas e demonstrações, até que ele se desperte. E esse tempo, ele pode ser um tempo mais longo do que a gente possa imaginar. Pode ser um tempo que envolva aí outras encarnações. Mas isso depende muito, como eu disse antes, do histórico, do caso do espírito. Um processo obsessivo, por exemplo, que é o caso da primeira pergunta, né? Um processo obsessivo, existe um laço do passado, né? Obviamente, mal resolvido, mal esclarecido, equivocado, que trouxe ali uma certa amarra, seja um caso de amor que foi perturbado, né? Um caso que houve traições, mortes, dores, né? Roubos, seja lá o que tenha acontecido com ambos os espíritos ou mais que envolvam aquela trajetória. Existe um laço. E, em alguma das vezes, não é na primeira reunião mediúnica que aquele espírito vingativo, ou se sentindo prejudicado, ou querendo esclarecimentos, resolve ser tratado e abandona aquele processo obsessivo. Às vezes precisa de mais reuniões, enquanto isso a equipe espiritual vai dialogando, vai intensificando o processo com ele, até ele se abrandar e conseguir enxergar que o tratamento espiritual, né, que a condução a outras oportunidades é necessária. E isso é muito relacionado à conduta, à mudança e à transformação do encarnado. Um exemplo. 2 espíritos viviam em outra encarnação, amigos, companheiros, e por algum motivo houve uma traição entre um e outro. Não estou falando somente de traição afetiva, mas às vezes um roubo, às vezes um equívoco, uma injúria, uma calúnia que tenha prejudicado muito aquele. Um espírito prejudicou o outro e vice-versa. Isso cria uma amarra de ódio, cria um laço de querer acertar pela lei dos homens, pela lei física, olho por olho, dente por dente, entre os espíritos. E nós sabemos, pela luz do Cristo, que a lei de causa e efeito não é bem assim que se resolve as pendências. Então, um deles reencarna e o outro continua no mundo espiritual. Obviamente, estão próximos. E se inicia em determinado momento da vida um processo obsessivo, que pode até tender a induzir ao suicídio, como foi dito antes. Bom, dependendo da gravidade do caso, você acha que em alguns minutos numa reunião mediúnica o espírito pode resolver mudar de vida? Mudar de vibração? Mudar de ideais? Olha,
uma vida inteira foi levada para criar o ódio. Anos e décadas ou séculos desencarnado, sofrendo aquele rancor, aquele remorso. Em 5 minutos, 10 minutos de uma reunião mediúnica que facilita muitas vibrações, muitos auxílios, seria necessário para mudar a conduta daquele irmão que sofre? E no mais, se o irmão que sofre desencarnado percebe que o encarnado continua tendo as mesmas condutas em terra, aí que ele não abandona mesmo. Aí que Jesus permite, a equipe espiritual permite que eles se aproximem. Porque um processo obsessivo, ele tem 2 faces. A triste, de ser um processo obsessivo, mas a esperança de, através daquele processo, ambos aprenderem. Então, o que um ser encarnado pode fazer para auxiliar o encaminhamento, a mudança vibracional do espírito desencarnado? Se é um processo obsessivo, mude a sua conduta. Se você, na outra reencarnação, praticou o ódio com o seu irmão e continua praticando hoje com os seus próximos em vida, aquele laço mantém. Somente com a sua vibrança, com a sua mudança vibracional e a percepção dele, do outro espírito, que você mudou a conduta, a espiritualidade tem mecanismos de: olha, meu irmão, ele é uma outra pessoa. Ele mudou a forma de agir e a forma de pensar. Ele vai conquistar degraus no processo evolutivo. Vamos cuidar de você. Fica mais fácil dele aceitar, se ele perceber que você continua sendo a mesma pessoa que fez ele sofrer. Tudo interligado. Voltando a responder, muitos se recusam. Muitos. E a eles basta a nossa perseverança em auxiliá-los, com orações, vibrações e, acima de tudo, com a nossa própria mudança interior. Essas reuniões mediúnicas, né, são interessantes porque o trabalho que se é feito é muito bacana, né, dentro de uma reunião mediúnica. Porque, na verdade, o objetivo principal é o consolo mesmo a ser levado por esses espíritos que estão do outro lado sofrendo. E a gente tem que parar um pouco, né, de mistificar, né? Às vezes, assim, às vezes por não conhecer muito bem como funciona, a gente pensa, nossa, uma mesa mediúnica, né? Não, eu quero receber uma carta da minha mãe, ou eu quero que minha mãe venha e converse comigo. Não que isso não possa acontecer, né, Herbert? Mas, assim, o objetivo principal não é esse, porque a gente até fala assim, que o telefone ele toca de lá para cá, não daqui para lá. Não é o que eu quero que aconteça, que vai acontecer numa reunião mediúnica. Eu quero, né? Quantas vezes, né, a pessoa... É lógico, assim, a gente não está julgando, a gente só está contando os casos que a gente vê dentro da doutrina espírita, né? Às vezes a pessoa não tem um conhecimento maior e, eu quero ir lá porque eu quero saber como que meu pai está. Ou eu quero ir lá porque eu quero receber uma carta da minha mãe. Acontece de receber? Acontece. Só que, daí, a espiritualidade é que programa isso. Né? Uma necessidade, às vezes, daquele espírito vir, né? Às vezes acontece até o contrário mesmo. Os obsessores somos nós aqui que fica obsediando o outro que está do outro lado, coitado, tá tentando viver a vida dele do outro lado e nós estamos aqui obsediando até. Então, o que acontece? Né? Às vezes o outro está quietinho lá do outro lado. Aí ele tem que vir para poder acalmar aquele espírito, né, que está encarnado aqui, que não conforma com aquilo, não aceita a partida, e se revolta. E, às vezes até acontece do outro ter que voltar, né?
para dar um conforto também para aquela outra pessoa que ficou, tentar abrir os olhos dessa pessoa. Mas, enfim, muitos que chegam ali, né, eles levam tempo mesmo, né, igual o Herbert falou, levam tempo. Por isso que se chama tratamentos, né, são tratamentos, não é uma coisa de um dia para o outro. Porque, para começar, às vezes, esses espíritos eles passam do lado de lá, primeiro, às vezes, nem sabem que estão do lado de lá ainda. Eles ainda acham que estão do lado de cá. Ainda tem esse primeiro começo ainda. Né? Tem até alguns filmes aí que mostram para a gente, né? A gente acha engraçado, mas é a realidade. Às vezes, ele está lá do outro lado. Né? Tem até aquele filme que é O Sexto Sentido, um filme antigo, acho que todos aí devem ter visto já. O cara, do lado de lá, ele não se deu conta que ele desencarnou. Né? Então, a mulher dele, no restaurante, ele senta junto com a mulher e tenta conversar com a mulher e fala, gente, mas eu nem briguei com ela não me responde. O que será que eu fiz? Né? Ninguém me responde, ela não me responde. Até que chega uma altura do filme que ele começa a perceber. Fala, não, mas não é possível, né? Será que eu desencarnei mesmo? E aí ele começa a perceber, né, que ele já não está mais nesse plano espiritual, no nosso plano aqui carnal. Né? Então, a gente vê que quanto mais matéria a pessoa vive, quanto mais apegada às coisas materiais, não só as coisas materiais, como as pessoas também, que a gente coloca como se fosse nossa, mais difícil o desencarne, mais difícil o desenvolvimento do lado de lá. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento maior, já tem esse desprendimento, né, de saber que nada é meu, coisas materiais, principalmente, a gente não leva nada. As pessoas, nós estamos pais, estamos mães, estamos filhas, mas nada é nosso. Né? Daí a gente fala assim, meu filho, é minha mãe. Filho, então, né, que a gente acha que foi a gente que fez, a gente ainda fala assim com a boca mais cheia, né? Meu filho, é minha filha. E quanto mais a gente tem esse apego, mais dificuldade a gente tem nessa hora. Né? Mas a gente tem que começar a perceber isso. Começar a desmistificar certas coisas que são naturais. Né? A gente coloca... Nossa, vejo muitas pessoas, às vezes, nossa, acredito, aconteceu assim e tal. É sobrenatural. Não tem nada disso. É tudo, pelo contrário, é tudo muito natural. Desde que a gente tenha na nossa mente que somos acompanhados, né? E esse acompanhamento vai depender da gente mesmo, mas nós estamos o tempo inteiro acompanhados. Né? Tem uma pergunta aqui que é interessante também. O que significa almas gêmeas ou espíritos afins? Primeiro, almas gêmeas, quando a gente fala assim, gêmeas, dá a impressão de que são gêmeas mesmo, né? Tipo, foram criadas deixa eu ver como que fica mais fácil da gente entender. Como se fosse um só, dá a impressão assim, um só e até partiu no meio, alma gêmea. Não é bem assim, né, gente? Isso já é outra mistificação que a gente faz com o sentimento que a gente tem aqui, por exemplo, das nossas relações afetivas, homem e mulher. Mulher com mulher também, não interessa, né? O espírito não tem sexo. Mas essa relação, então, quando a gente fala alma gêmea, a gente pensa assim, nossa, será que um dia eu vou achar minha alma gêmea? Não, mas espera aí, o que é que você está imaginando que é alma gêmea? Se for um espírito afim, beleza, pode sim. Pode encontrar, sim, um espírito afim, que vocês vão ser companheiros, vai te ajudar. Agora, você imaginar uma alma gêmea, nossa, eu vou encontrar minha alma gêmea. Vai mais pelo lado assim, meio que ilusório, né, da coisa, da gente imaginar isso. É a metade de mim que vai juntar com a metade do outro para formar uma alma só. Não dá essa impressão, Herbert? Da alma gêmea? A metade de mim vai se encaixar na metade do outro para se formar uma alma só, almas gêmeas. Não, gente, não é isso. Nós somos extremamente
indivíduos. Por isso que a gente é chamado de indivíduos. Somos criados separadamente. Agora, espíritos afins para nos acompanhar, para nos ajudar, para ser companheiros nossos, aí tanto faz a relação. Pode ser até relação de irmão com irmão, mãe com filho, e por aí vai, vó com neta. São espíritos, a gente tirando que a particularidade de que espíritos não têm sexo. Então, são almas afins e ponto final. E aí desmistifica essa parte que seja a alma gêmea que a gente se liga na relação de homem e mulher. Bom, né? Essa questão é muito interessante sobre as escolhas das pessoas que a gente quer caminhar enquanto encarnado, enquanto desencarnado também. Podemos escolher? Podemos, né? Podemos traçar planos de viver, de passar certas experiências juntos, sim, mas temos livre-arbítrio, né? Podemos não ser totalmente fiéis a essas escolhas, porque o mundo nos induz ainda a certos caprichos, né? O que faz também com que alguns desencontros aconteçam durante a caminhada espiritual, né? Mas é bem assim louvável espíritos que caminham juntos, né? Uns com os outros e crescem juntos. Bom, tem uma outra pergunta aqui, muito interessante. O médium só tem contato direto com a espiritualidade quando é um médium desenvolvido? Aí vem um comentário. Sou médium, faço palestras e até hoje não conheço meu guia. Sei que existe, outros médios sabem porque aconteceu isso ou aquilo que aconteceu com determinada pessoa, eu não sei nada. Bom, a mediunidade é uma capacidade que todos nós temos, ainda muito sem, vamos dizer assim, parâmetros lógicos e precisos. Porque a mediunidade, nós temos o livro dos médiuns, temos vários livros que tratam sobre a mediunidade, que eu aconselho a todos lerem, porque mediunidade todos nós temos, mas ainda quais mediunidades existem, quais os tipos de mediunidade, isso acredito que só num futuro nós teremos o mapeamento das possíveis mediunidades e as possibilidades do ser humano nesses aspectos. Até mesmo em um grupo de médiuns ostensivos, que são médiuns que fazem a conexão mais clara e nítida com os espíritos do plano espiritual, né? Dentre esse grupo de médiuns, existem médiuns diferentes uns dos outros, né? As manifestações, os contatos são diferentes. Então, até dentre os médiuns que fazem esse contato com facilidade, nenhum é igual ao outro. Olha, agora, todos nós, todos seres humanos, encarnados e desencarnados, porque a mediunidade, ela não é somente o espírito encarnado, né, que tem contato com o espírito, né, desencarnado. Vimos aí na série André Luiz, né, Nosso Lar, as questões do espírito desencarnado, os médiuns que têm contato com outras esferas, né? Existem outros tipos de mediunidade fora do mundo físico, porque há uma faculdade do espírito, o contato com outros seres que estão em outros planos, né? Então, para você ter contato direto com a espiritualidade, também não precisa ser um médium desenvolvido.
Nós vimos aí pessoas até de outros credos religiosos, de outras religiões, em que a própria convicção da pessoa não acredita em mediunidade e ela passa por contatos mediúnicos, né? Então, não precisa ser um médium desenvolvido para ter contato direto com a espiritualidade, tá? Mas é lógico que, se você se dispõe ao desenvolvimento, dispõe ao estudo, ao aperfeiçoamento mediúnico do seu espírito, esse contato se torna mais seguro, se torna mais nítido, se torna uma forma de aprendizado e, principalmente, uma forma de auxílio àquele que necessita. Agora, sou médium, faço palestras. Esse faço palestras, né, e sou médium é muito interessante. E fala assim, até hoje não conheço o meu guia. Olha, todas as vezes que estudamos, todas as vezes que refletimos, nós não temos o contato mediúnico somente com um guia. O guia, nesse caso, seria um mentor espiritual, né? A partir do momento que você se dispõe a estudar, a compartilhar informações, a crescer espiritualmente, o seu contato mediúnico é com uma equipe espiritual, treinada, programada para te auxiliar, para te intuir. Olha, intuir. Existe o médium intuitivo, né? Tem o médium ostensivo que sintoniza, né, com o espírito, tem o médium de psicografia, tem o médium intuitivo, né? E se você exercita a intuição, a transmissão mediúnica com o tempo vai se tornando clara e nítida. Então, não é todas as pessoas que têm ou terão a faculdade de ser um médium ostensivo, de manifestar verbalmente a comunicação espiritual, né, com o espírito. Mas todos nós temos a capacidade de sentir, conectar e transmitir uma mensagem, um sentimento do mundo espiritual. Seja ele primitivo, seja ele das mais altas esferas sublimes, né? A mediunidade, ela está presente na maioria dos nossos pensamentos, das nossas verbalizações, dos nossos sentimentos, porque se você sente, você conecta. Se você vibra, você conecta. Felicidade, tristeza, alegria, amor, ódio. Você determina a faixa vibratória, o nível de espíritos que você sintoniza. Agora, as dúvidas sobre a mediunidade, eu acredito que nesse momento que nós vivemos vão existir e elas vão sendo esclarecidas a partir do momento que estudamos, a partir do momento que nos colocamos à reflexão e a própria espiritualidade, os próprios espíritos trazem as informações, os esclarecimentos que você precisa sobre a mediunidade naquele momento da sua vida. Eu agradeço, encerro a minha fala da noite de hoje. Obrigado a todos os participantes desse estudo. Vou passar minha palavra para a Kelly. É interessante essa pergunta, porque, na verdade, às vezes a gente se perde com respostas, às vezes, que a gente procura, que, de repente, não são muito importantes, né? Eu tenho que saber qual que é o meu mentor espiritual, eu tenho que saber qual que é meu guia. Na verdade, né, esses espíritos superiores, esses espíritos felizes que nos ajudam, muitas vezes eles chegam, às vezes a gente até pode receber alguma mensagem a respeito,
no final eles nem se identificam. Isso acontece muito. Né? Deles virem, por exemplo, numa reunião mediúnica, eles vêm, eles nos dão o conforto, o consolo, né, para aqueles que estão precisando ali na hora, e depois vão embora. Nem se preocupam em assinar, né, vamos falar assim, e se identificar, porque ele não está preocupado com isso. Nós é que temos essa mania, né, de querer saber quem é o meu guia, quem é meu mentor espiritual, o que eu fui na outra encarnação. A gente fica doido para saber, né? O que será que eu fui na outra encarnação? Mas a gente só pensa coisa boa. Eu devo ter sido assim, uma rainha, eu devo ter sido aquela que defendeu o mundo e tal. Você vai ver, não é nada disso, porque o que a gente vive hoje, né? Então, provavelmente, as anteriores aí devem ter sido piorzinha. Então, nem é bom a gente fuxicar muito, não. Né? Esse tipo de curiosidade não vai nos ajudar. Né? O que a gente tem que saber e perceber é que, né, a gente cuidando do nosso lado espiritual, dessa parte mental, nós vamos ser acompanhadas por eles. E o mais importante é saber que nós não estamos sozinhos. Por mais que, às vezes, a gente fala assim, sou sozinha no mundo. Eu não tenho ninguém, eu não tenho família, eu não tenho ninguém por mim, sou sozinha no mundo. Espera aí, será que é mesmo? Né? Será que é? Será que está sempre sozinha mesmo? Não está acompanhada? Né? Então, isso é o mais importante. Agora, nomes de quem está me acompanhando, quero saber o nome do meu guia, o nome do meu mentor espiritual. Não importa, não, gente. Não importa. Sabe? Como a própria vida de Jesus, por exemplo, ele veio, né, cumpriu a sua missão aqui na Terra, passou por tudo que passou, sabendo que ia passar e tudo mais. E aí, hoje, a gente fica assim, às vezes, sabia? Jesus teve tantos irmãos. Nossa, sabia que Jesus teve um primo assim, assim? Aí você sabia que em tal época, assim, aí andava, era descalço? Mas então eu não posso saber disso? Pode. Mas esse não é o essencial. O essencial é que ele veio trazer a boa nova. Ele veio dar o seu exemplo de vida para a gente. Agora, se teve 10 irmãos, 20, se ele fez assim, fez assado, ou então teve primos, não teve. Tem gente que até briga por causa disso. Discussões, às vezes, de que foi assim, que foi assado, histórias, às vezes, que não são tão importantes assim da gente saber ao pé da letra. O que a gente tem que saber é da lei de amor que ele veio trazer para a gente. Só isso, mais nada. E do que ele viveu, o seu exemplo que ele deixou, mais nada. Só isso que a gente tem que saber. Né? E que a gente está pelejando para entender até hoje. Ainda vamos pelejar por mais tempos ainda, por várias encarnações ainda, né? Porque para ver se a gente consegue entender um pouquinho. Então, gente, com essa fala também eu encerro, né, a minha parte. Agradeço a todos vocês pela paciência, ao Herbert que me acompanhou em 2 reuniões, né, à casa, e a todos vocês. Muita gratidão pelo acolhimento.